Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Mais uma vez, eu, a Rosângela, estou aqui em nome do Núcleo Espírita Segue a Jesus para trazer mais uma vez um comentário evangelho para que sirva de reflexão para todos nós. Mas em primeiro lugar, vamos fazer uma prece para nos conectarmos melhor com a espiritualidade que nos rodeia. Vamos assim, sentindo uma vibração amorosa que nos rodeia, nos ligando com a espiritualidade maior, com os nossos espíritos protetores, com os nossos mentores, aqueles abnegáveis amigos que sempre estão conosco, nos auxiliando, e juntos com os mentores, amigos lá do Núcleo Espírita Segue a Jesus, vamos chegando até Jesus, nosso Divino Mestre, nosso amigo maior, o protetor das nossas vidas, o maior benfeitor que podemos nos ligar. E a Ele pedimos, Mestre amado, esteja conosco, nos inspire, nos auxilie, para que sempre possamos estar ligados no bem, na bondade e na caridade. E assim te pedimos, esteja conosco, querido Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos comentar hoje, não um assunto específico, mas um assunto que diz respeito a todos nós inseridos nessa humanidade sofredora, mas que é de grande valia para que possamos saber viver melhor. Nós vamos falar sobre os recursos que a doutrina espírita nos fornece para nós podermos vencer as nossas dificuldades, os nossos problemas, né? Nós estamos há quase 7 meses, né, vivendo numa pandemia causada por um agente invisível, que nós não sabemos ainda como agir. Estamos gradativamente voltando a umas atividades, mas ninguém sabe, né, como será o nosso futuro. Estamos dentro de uma grande incerteza. Antes, né, de tudo isso acontecer, nós estávamos assim presos no nosso cotidiano e fazendo as nossas atividades. Nós trabalhávamos, nós saíamos, nós tínhamos o nosso convívio social, tínhamos nossos compromissos sociais, tínhamos uma determinada rotina a seguir, né? E até frequentávamos uma casa de oração, uma casa espírita, para ou tomar um passe ou para executar um trabalho como colaborador na seara espírita, mas eram atividades assim tão vividas automaticamente que muitas vezes nos sentíamos exaustos, nos sentíamos sem tempo, nos sentíamos assim sem condições, às vezes até de seguir no dia seguinte. Algumas pessoas esgotadas deixavam de cumprir algumas atividades porque a rotina era muito estafante, muito pesada. E agora, né, que essa pandemia já nos afeta há tanto tempo, e a nossa vida mudou, tudo mudou. Passamos por um período de fechamento geral, de comércio, de trabalho, o trabalho, né, a maneira de trabalhar mudou, a maneira de nós levarmos a nossa vida mudou. Estamos assim num aprendizado, estamos voltando a nós mesmos, buscando esse aprendizado. Muitos de nós, né, ainda não se adaptou a esses novos padrões, mas a necessidade se faz muito premente e é necessário mais do que nunca que agora nós possamos rever a nossa vida, rever
qual é o nosso objetivo de vida, qual é o padrão que nós estávamos seguindo e que nós estamos seguindo agora. Muitos de nós queria mais tempo e agora nós temos esse tempo. E esse tempo é fundamental para a reflexão e análise, né, da nossa vida, o que estamos fazendo dela, como estamos encarando os problemas, se estamos firmes, seguros ou se nós estamos ainda desesperados, como uma grande maioria, né? Agora, com essa volta parcial das atividades, uma aparente normalidade, nós vemos pessoas nas ruas vivendo como se nada estivesse acontecendo, falando ao celular, não usando as máscaras, não tendo prevenção para esse agente invisível, né? E mais do que isso, né? Parece que são pessoas que não entenderam essa nova realidade, esse período de transformação que nós estamos passando no nosso planeta, uma mudança de ritmo de vida, de padrão de convivência, de estudo, de relacionamento, de tudo, enfim, né? E as pessoas não querem muitas vezes enxergar como está o seu interior. Por isso que eu falei, é necessário uma análise de saber realmente qual é o nosso objetivo perante a vida. Nos encontramos agora com essa calma, né, com esse tempo de sobra para ver os verdadeiros valores que podemos agregar para as nossas vidas. A doutrina espírita nos traz inúmeros recursos para vencer as dificuldades, quer seja aquelas dificuldades materiais ou as dificuldades subjetivas, né, as atividades espirituais, com valores reais e com grande conhecimento. Mas nós precisamos realmente enxergar qual a necessidade que nós temos, né? E vamos pensar, a gente tem o Evangelho de Jesus. Kardec já nos trouxe, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, com as instruções dos Espíritos, que é muito mais profundo que somente aquelas instruções, somente não, apenas aquelas instruções trazidas pelos apóstolos. Essas instruções dos Espíritos nos mostram como é a realidade pós-vida, né? Porque a vida não termina pós-vida. Então, nós temos que analisar em nós o quanto esse Evangelho passou da razão do nosso pensamento para o coração, que é a sabedoria, né? A gente sabe, o nosso amigo Divaldo sempre fala para nós que é um caminho muito longo de chegar da razão para o coração, que é a prática e o entendimento desses ensinamentos, né? Porque há muitas pessoas que têm muito conhecimento, fazem palestras magníficas, sabem número de questões, livros, citam passagens assim com muita propriedade. Mas se a gente vai convivendo um pouquinho mais com essa pessoa, a gente percebe que aquele evangelho ainda está somente na razão. É o que Jesus falava para nós, né? É aquela figueira que não dá frutos. Ela só tem tá fincada na terra, tá frondosa, tá pronta para produzir, mas ainda não produziu os frutos necessários, né? Mas nós conhecemos pessoas também que já nascem com a bondade dentro de si, praticam o que muitos de nós demora anos para aprender e às vezes a gente nem coloca em prática, né? Então, essas pessoas que já vêm com essa bondade, com essa caridade, é explicada pelo Espiritismo.
são os conhecimentos que adquirimos em outras existências. Nós temos esse manual, né, de bem viver, de convivência, do Evangelho, né? Ele traz para nós a consolação, ele traz para nós a certeza dessa vida imortal, que pela reencarnação e as muitas existências, nós temos a oportunidade de refazer os nossos caminhos. Já é para nós um grande consolo, nos traz incentivo para fazermos da nossa vida o melhor. E que do que nós estamos fazendo hoje vai depender do nosso amanhã. E que a nossa vida futura, a gente teme porque é um desconhecido. Mas não vai mudar muito do que somos. Se somos bons, se temos bons pensamentos, se temos amor ao próximo, se estamos procurando hoje, né, ser melhor do que ontem e procurar amanhã ser melhores do que hoje, como dizia o mestre de Lyon, a nossa parcela já está sendo executada, nós já estamos evoluindo, nós já estamos dando passos adiante, né? Não há aqui dentro da doutrina espírita aquela condição de que a vida futura depende daquele arrependimento no leito da morte, que aí se chamava-se o padre e aí o seu problema, você estava perdoado dos seus pecados e você ia para o céu, simplesmente. Não. Vamos tirar isso de nós, de dentro de nós. Não existe um arrependimento final. Existe o bem proceder. A prática no bem, os nossos bons pensamentos, vão assim acumulando bônus para nós mesmos. Nós mesmos nos sentimos valorosos quando nós temos uma conquista nesse patamar, né? Quanto mais nós estivermos inseridos na lei do amor, mais nós chegamos próximos ao conhecimento, à sabedoria e à virtude do bem viver. A lei de amor inclui não somente o amor a Deus, aos nossos parentes, né, aos nossos amigos, mas é o amor ao próximo desconhecido. É o amor ao inimigo, ao adversário. É amor àquele que pensa diferente da gente. E quantas, né, pessoas há que são diferentes da nossa maneira de pensar. E a gente, às vezes, conversando com uma pessoa que a gente encontra pela primeira vez, a gente até se admira pela maneira como aquela pessoa pensa. Mas nós precisamos respeitar e um dia vir a amar. E também a gente tem conseguido a condição de amor às pessoas que estão totalmente desviadas do bem, os criminosos, os assassinos, os que cometem atrocidades, os que não têm consciência da vida, os que buscam realmente fazer o mal, mas lembrando que todos somos filhos do mesmo Pai. E o Pai não quer que nenhum de seus filhos se perca, né? Jesus já explicou, né, nos seus ensinamentos, nas suas parábolas, que nenhuma ovelha do Pai se perderá. Então, nós precisamos desse impulso, de uma fé verdadeira, de uma fé raciocinada, que através do amor ao próximo, nos dá uma conscientização de quem somos e pensar qual o nosso trabalho, qual o nosso papel nesse contexto de vida na Terra agora, né? Com essa conscientização do nosso papel aqui, nós deixamos de ser aqueles eternos sofredores. A nossa busca, já sabemos que é a perfeição relativa. Então, a prática da bondade nos dá esse incentivo de enxergar as coisas pelo lado bom, ter lentes boas, né? Essa fé raciocinada é uma base muito sólida, muito forte, porque nós não
acreditamos em Deus, nós sabemos quem é Deus, o que é Deus, nós sabemos como fomos criados e nesse contexto geral tudo o que é esperado de nós, né? Junto com a fé, o recurso que a doutrina nos dá é a oração, né? O nosso alimento, o alimento do nosso espírito, que a doutrina espírita já nos explica, né? Que não precisamos ter local reservado, fórmula reservada, alguém nos conduzindo, nós próprios fazemos a nossa conexão com o alto, né? E a doutrina explica também que essas nossas aflições, que são decorrentes do nosso passado, podem ser, né, amenizadas pela nossa compreensão. Então, quando nós compreendemos que muitas das nossas aflições estão lá no nosso passado, na nossa vida anterior, nas nossas vidas anteriores, que está dentro, né, das leis, que faz parte das marcas que nós mesmos deixamos no nosso perispírito, que faz parte também do contexto reencarnatório que nós estamos inseridos, nós não fazemos mais barganhas com a espiritualidade, nós não fazemos mais pedidos para a solução dos problemas, nós fazemos pedidos para que nós tenhamos força. E a resposta vai vir através de uma conversa com alguma pessoa, de uma leitura edificante, porque uma leitura edificante também nos ajuda muito a vencer as nossas dificuldades, né? Além da oração, nós temos que atentar também, não é somente orar, mas a vigilância, manter o nosso equilíbrio, buscar sintonias com os espíritos bons. E para isso, é só nós alimentarmos bons pensamentos, deixarmos o pessimismo de lado, evitar a maledicência, a inveja, enfim, porque a gente sabe que semelhante atrai semelhante. Com esses pensamentos negativos, nós vamos estar nos ligando a espíritos também negativos. Então, a nossa vigilância é aquele sinal de alerta. Quando alguma coisa está errada, a gente vai logo se conectar com o nosso mentor. É o que nós temos para hoje. Não temos mais a casa espírita aberta para poder nos dar um passe, para nós podermos passar um plantão. Então, nós temos que desenvolver isso em nós, a capacidade de conexão imediata com o nosso mentor, que ele vai trazer o recurso que nós precisamos. E é de fundamental importância, digo isso para todos nós nos dias de hoje, aprendermos a nos conectar com a espiritualidade individualmente, pegar o Evangelho, ler o trecho do Evangelho, fazer aquela ligação mental com a espiritualidade superior, para que assim esse recurso da conexão seja automático, que nós não precisemos de um intermediário, alguém fazendo uma palestra ou alguém nos aplicando um passe. Nós seremos as pessoas que acionam essa conexão, né? E rapidamente a gente vai falar aqui do ponto a considerar das doenças físicas pelas quais nós passamos. Então, existem dois tipos de pessoas, as pessoas que são doentes e as pessoas que estão doentes. Já conheci muitas pessoas que passaram pela vida doentes e enterraram muita gente por aí. Elas estavam doentes a vida inteira e foi filho, foi pai, foi sogro, foi sogra, foi mãe, foi todo mundo e ela ficou a vida inteira doente. Porque ela é cômodo, né? Estar doente, ser uma pessoa doente é cômodo. Aí você pergunta como vai, ela te fala tudo. Todos os especialistas, toda a sua razão, todos os exames, conhece tudo sobre a doença que ela está. Mas existem as pessoas que só estão passando por problemas difíceis. E aí você olha para a pessoa, você nem diz que ela está doente, de repente você vê uma mensagem que ela foi operada de um câncer. Então, a doença muitas vezes nos ensina, né? Nos faz repensar
E mesmo estando doentes, nós não precisamos manifestar pessimismo, não precisamos manifestar tristeza, porque faz parte da nossa vida. A gente sabe que existem pessoas que, mesmo com doenças como que eu vou dizer, as pessoas com limitações, né, com doenças degenerativas, podem praticar o bem. A gente tem um exemplo do nosso querido Jerônimo Mendonça, que fazia palestras maravilhosas numa maca, né? Então a doutrina espírita nos ensina as causas, que muitas vezes que a maioria das vezes está em nós mesmos, né? Então, finalizando aqui, a doutrina espírita nos oferece inúmeros recursos para nós vencermos as nossas vicissitudes, os nossos problemas. Ela nos dá a fé, né? E pela fé nós encontramos a certeza e temos a certeza de um Deus poderoso, bom, justo, que criou todos da mesma forma e espera o tempo de cada um da sua recuperação para voltar até Ele. Então, um Deus infinitamente justo e bom que não nos pune. A certeza de que a vida e esses sofrimentos que estamos passando é uma etapa, é passageiro, que nós estamos numa grande escola chamada Planeta Terra, que temos agora a oportunidade de tirar uma nota melhor. Temos o nosso manual de vida, que é o Evangelho de Jesus, né? Que nos dá elementos para vencermos as nossas dificuldades. Temos o nosso livre-arbítrio, que nos dá a escolha da sintonia que nós estamos buscando. Nos dá a escolha da sintonia no bem e na sintonia de espíritos que estão ainda numa fase difícil da existência deles lá no plano espiritual e que se afinizam com o nosso pessimismo, com as nossas energias negativas e nos fazem perder, nos fazem assim buscar caminhos que não são tão bons para nós. Então, nem sempre nós conseguimos manter o padrão. Então, fica assim uma dica importante para todos nós. Quando vier um pensamento negativo ou um julgamento em relação a um amigo, a um companheiro, é um sinal de alerta, é um sinal de perigo. Então nós vamos buscar aí reavaliar por que estamos daquele jeito. Vamos nos ligar imediatamente com o nosso mentor e pedir a ele: amigo querido, me ajude, porque eu não estou me sentindo bem. Eu sei que esse não é o padrão necessário para a minha vivência. Então, enfim, para nós termos uma vivência melhor, para nós buscarmos o bem, para nós termos uma boa sintonia, é já colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos deixou, que já chegaram no nosso coração. E eu tenho certeza que muitos de nós já temos bastante sentimento, bastante bondade dentro do coração para praticar, que nós mesmos somos fortes o suficiente para vencer os obstáculos. Só buscar o alto, buscar Jesus, que sempre tem aquele abraço bondoso e acolhedor para nos dar forças e sustentação em todos os dias. Muita paz para todos e muito obrigada pela atenção. E vamos assim encerrando esse comentário, agradecendo a Jesus e aos bons espíritos, que possamos sempre buscar a sintonia do bem, que possamos buscar no nosso interior sempre o melhor que temos para tomarmos boas decisões. E vamos ficar na companhia de Jesus e de seus mensageiros para termos equilíbrio e paz em qualquer situação das nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que todos fiquem na paz de Jesus.